Oi pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos novamente à nossa aula de Teoria Geral do Processo e, como prometido, falando de condições da ação, você vai encontrar na sua apostila a partir da página 30, nós vamos pegar nesse primeiro slide um repeteco da nossa aula 12. Então você já viu esse slide, não está vendo coisas, realmente ele está repetido, porque nós precisamos rememorar uma das teorias da ação. Vem comigo. Quando nós falamos da teoria eclética de Liebman, eu falei para vocês que ela juntava parte da teoria abstrata, mas acrescentava condições da ação. Com que condições eu consigo movimentar o judiciário? Eu já sei que ele fica na inércia, que o Estado é responsável pela jurisdição, que com a minha petição inicial eu, interessado, retiro ele da inércia, mas eu não posso retirá-lo da inércia sem ter condições mínimas para levar esse processo adiante. Então, são essas condições que nós vamos conhecer hoje individualmente. Nós falamos, ainda na aula 12, que Liebman pensou em legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Você vai lembrar que eu te falei que possibilidade jurídica do pedido não é mais considerado condição da ação. Ficou dentro da parte de mérito e nós ficamos, inclusive no atual Código de Processo Civil, com duas condições. Nós temos legitimidade e interesse de agir. Então vamos falar sobre elas hoje. Quando eu falo em legitimidade e interesse processual, se você procurar no Código de Processo Civil, não vai mais encontrar o termo condições da ação. Você não vai encontrar dentro de um artigo, são condições da ação. Mas tem artigos que exigem que para uma causa siga adiante, eu preciso ter interesse processual e ter legitimidade. É por isso que nós sabemos, a doutrina sabe, que o Código de 2015 manteve as condições da ação que nós já exigíamos nos códigos anteriores, inclusive o CPC de 73. Então, quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse de agir. Vamos agora conhecer o que isso significa. Quando eu falo em legitimidade das partes, imagine algo legítimo, algo adequado. Quem tem legitimidade para demandar? Aquele que sofreu o dano. Quem tem legitimidade para cobrar uma dívida? Aquele que é credor da dívida. Quem tem legitimidade para pedir alimentos em nome de um menor de idade? Aquele que é tutor, aquele que tem a guarda dessa criança. Pai, mãe ou um avô que tem a guarda. Legitimidade é a pessoa que pode demandar em juízo, ou em nome próprio, ou em nome de terceiro, em benefício de terceiro. É aí que nós dividimos a legitimidade em ordinária e extraordinária. Legitimidade ordinária, eu demando em meu nome, solicitando que o judiciário me socorra num direito meu. Quando eu falo em legitimidade extraordinária, eu demando em meu nome, mas solicitando socorro para um direito de outra pessoa. Um típico exemplo disso é habeas corpus, aquela medida, aquele remédio constitucional que a gente utiliza para relaxar a prisão, para tirar uma pessoa da prisão ou evitar que ela seja presa quando está na iminência de prisão, habeas corpus. Eu posso fazer habeas corpus para mim mesmo? Posso. Eu posso fazer para outro? Posso. É característica do procedimento dele poder entrar em nome de outra pessoa. Solicitar o relaxamento de uma prisão de um terceiro, não precisa ser eu, fazer o meu próprio. E não precisa ser advogado, no caso do habeas corpus. Então aí nós temos a distinção entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária, certo? Então eu não posso ficar insatisfeito com algo que aconteceu. Uma pessoa sofreu um acidente, essa pessoa fala, não, nem vou mexer com isso. Você fala, não, eu vou lá e vou resolver isso pra ela, depois eu dou o dinheiro pra ela. Você pode? Não pode. Somente ela, como detentora daquele direito ou como corresponsável para auxiliar alguma pessoa, substituto processual, representante de menor de idade. No caso aqui, um outro exemplo, ação civil pública, em que é o Ministério Público que figura como autor em nome de uma coletividade, de direitos sociais. Caso contrário, eu não tenho uma das condições da ação, que é a legitimidade. Se eu entrar com um processo solicitando o recebimento de uma dívida sua e você não me deu procuração para isso, eu estou entrando em nome próprio, o que o juiz vai fazer?
Você, Manoel, não é parte legítima para figurar nesse processo. E se você não é parte legítima, o seu processo vai ser extinto. Essa é a consequência de estar ausente qualquer uma das duas condições da ação. O processo é extinto, é jogado fora, descartado. Ninguém vai analisar o mérito, o objeto, o seu pedido não vai ser analisado, porque você sequer é parte legítima para entrar com esse processo, para figurar no judiciário, certo? Interesse de agir. O interesse de agir, ele tem 3 divisões. Eu posso dizer que ele implica a existência de necessidade de procurar o judiciário, porque se eu tenho como resolver a situação fora do judiciário, eu não preciso demandar junto ao judiciário, não há necessidade. Se não há necessidade, está ausente um dos requisitos do interesse de agir. Segundo, haver adequação. Eu não tenho como entrar com a medida judicial inadequada. A legislação processual, ela prevê quais os meios para eu me socorrer de diversos direitos. Como é que eu faço para cobrar uma dívida? Ação de cobrança. Para executar um cheque? Ação de execução. Para discutir uma guarda? Ação de revisão de guarda. Para exigir pensão de menor? Ação de arbitramento de pensão alimentícia ou ação de alimentos. Como é que eu faço para divorciar? Ação de divórcio. Essa divisão, essas coisas, esses nomes não são à toa. Isso se chama adequação. Utilizar o meio adequado para eu litigar. Caso contrário, se eu estou no meio inadequado, o que vai acontecer? Não atendo a adequação, não tenho, portanto, interesse de agir. O juiz vai pegar meu processo e extinguir, sem julgar o mérito, sem analisar o meu pedido. Eu não tenho uma das condições da ação. E, por fim, utilidade, que alguns doutrinadores entendem que está dentro da adequação. A medida judicial que eu busco tem que ser útil. Caso seja inútil, por exemplo, estou solicitando um pedaço da lua. Eu digo que eu tenho um contrato e que, portanto, parte da lua eu sou proprietário. Tem utilidade? O judiciário vai conseguir me entregar a parte da lua? Não tem utilidade fomentar o judiciário para um objeto absurdo desse. Então, interesse de agir é necessidade, adequação e utilidade. Olha comigo isso aqui. 2 doutrinadores que deram uma definição, um conceito sobre o interesse de agir. Interesse de agir, que Ovenda, consiste em, sem a intervenção dos órgãos judiciais, se o autor não for atrás do órgão judicial, ele vai sofrer um dano. Isso é interesse de agir. Ou eu me socorro do judiciário, ou eu estou frito. Eu não consigo solucionar sozinho. Por exemplo, é possível interditar uma pessoa, um incapaz, fora do judiciário? Não é possível. Ou eu vou até o judiciário e solicito lá a interdição, ou então, sem chance. Eu não vou ter um documento para que eu fale em nome dessa pessoa, para que eu administre a vida civil dela. Everardo de Souza, o que caracteriza e define o interesse de agir é o estado de necessidade em que se encontra o indivíduo. Veja que isso é tautologia. É a mesma coisa que o Ovenda falou, em outras palavras, estado de necessidade. Para que ele obtenha a proteção judicial. Sem a proteção judicial, a minha necessidade jurídica não é atendida, eu sofro um dano, como o Ovenda disse. Para prevenir um prejuízo, porque eu não preciso ter já sofrido o prejuízo, ou para remediar, para consertar um prejuízo já sofrido, indenização, acidente, enfim, uma infinidade de temas que eu posso ou estar prevenindo ou já estar remediando através do auxílio do judiciário. Para que a gente fixe, para que a gente não se esqueça o que é interesse de agir, eu sempre gosto desse exemplo aqui. Existe interesse de agir quando alguém me deve uma prestação, um dinheiro, um valor, a entrega de um bem, mas ainda não chegou a data do vencimento. Por exemplo, a pessoa me deve para me pagar no mês que vem. Eu entro agora com uma ação judicial, porque eu estou com medo dela não me pagar, dela ficar me devendo. Isso é possível? Possível é,
Mas eu te pergunto, se a dívida ainda não venceu, dívida antes do vencimento, eu tenho interesse de me socorrer do judiciário, de ir lá cutucar o judiciário para ele sair da inércia? Há interesse? Não há interesse. Eu sou parte legítima, veja bem, eu sou o credor. Mas eu tenho interesse de agir? Não tenho. Qual que é o resultado disso? Extinção do processo, sem julgamento de mérito. Posso entrar de novo quando a dívida vencer? Posso, mas isso vai me custar caro, porque eu paguei custas, eu vou pagar a sucumbência por não ter atendido aos requisitos e quando eu entrar de novo eu pago custas de novo. Olha que situação. Então, ausência das condições da ação, qualquer uma delas, se uma delas estiver ausente, legitimidade ou interesse de agir, seu processo é extinto, é jogado fora, tá? Nem se analisa o mérito. Não é questão de você ter razão, não ter razão, ter direito, não ter direito. Você ainda não atendeu ao mínimo legal necessário para que o processo exista de forma válida, certo? Então, hoje, nós vimos as condições da ação, que são duas, legitimidade e interesse de agir, e na próxima aula nós começaremos a tratar de competência. Maravilha? Eu te encontro em breve. Até mais!